Olá, Ares, como vocês estão? Bem-vindo ao canal Eremita Tarô. Hoje eu vou fazer uma leitura para os próximos 7 dias de vocês. Sempre lembrando que é uma leitura coletiva, não deve ressoar com todos. E caso isso aconteça com você, dá uma olhada no seu ascendente, na sua lua, Vênus ou Júpiter, tá bom? Eu vou começar aqui com um baralho cigano, depois eu clarifico com tarô e no final eu tiro um oráculo para vocês. Enquanto eu embaralho aqui, peço licença para entrar na energia de vocês. Aqui meu anjo da guarda, meus mentores, meus guias espirituais me orientem e me intuem nessa leitura, tá bom? Vamos lá, Ares. O que temos essa semana para vocês? As pedras, a chuva, as alegrias, as soluções, o equilíbrio, a falsidade, o aviso, a espiritualidade, e as ervas. Então, a gente começa a semana, Ares, com alguns desafios, né? E alguns obstáculos para a gente enfrentar, né? São obstáculos que podem precisar de um pouco mais de atenção, né? Podem parecer imponentes, né? Mas eles podem ser superados sempre com esforço e persistência. É o que eu sempre falo, né? Os desafios, eles estão aqui para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Afinal, né, não é à toa que nós estamos num planeta de provas e expiações. Então, a gente está sempre tendo algumas missões a cumprir, alguns objetivos, né, a ir atrás de alguns objetivos. E esses desafios, eles chegam para a gente, para superar, né? Para a gente crescer, para a gente se fortalecer. Eu vejo aqui também, ó, a chuva, ela me fala de algumas nebulosidades, algum nevoeiro que pode passar durante a semana. Eu vejo, assim, pequenos desafios do dia a dia, né? Coisa passageira, nada demais, nada que te requer algum esforço, mas que pede, né, sabedoria para poder passar por isso sem se estressar, sem entrar em conflito com ninguém, né? A gente está sempre tentando melhorar. Essa é o lema, né? É isso que a gente tem que pensar. Como eu falei aqui dos obstáculos, né? Eles são desafios e são oportunidades também. Esses desafios, eles vão trazer crescimento para a gente, né? É um momento, talvez, de esperar, né? Talvez você esteja pensando em fazer alguma coisa e um obstáculo desse fala, agora não, está bloqueado, e você precisa esperar, precisa entender, né? Aqui eu vejo que você passando por esses momentos, sempre vem, né, a bonança, que no caso a alegria. Aqui, como eu sempre falo, né, a tempestade, né, não dura o tempo inteiro. A noite não dura para sempre. Sempre amanhece o dia. E o dia sempre amanhece com uma claridade, né, com uma luz que leva a gente a conseguir ver melhor os obstáculos e os desafios que a gente está enfrentando ou que a gente enfrentou. Eu vejo aqui com vocês com muita alegria, tendo oportunidade, né, de portas se abrindo para vocês, levantando um pouco o astral de vocês depois desse início aqui que vocês tiveram, torno a dizer, nada, né, muito grande, muito pesado, né? Eu sempre digo para vocês que a gente precisa estar sempre fortalecido, sempre
com sabedoria para saber entender os desafios que a gente tem. Porque o dia sempre amanhece para a gente. E aqui, ó, esse pássaro não está aqui, né, cantando nessa alegria, não é à toa. Então, o dia sempre amanhece. Eu vejo aqui portas se abrindo para você, eu vejo oportunidade, eu vejo vocês conseguindo esse equilíbrio, conseguindo se organizar, conseguindo se estruturar, né? Sempre com muita cautela, sempre com muita atenção, né? E com seus objetivos sempre em mente, sempre na sua cabeça. Eu vejo aqui a carta da falsidade, que é uma carta também que me fala de proteção. Agora, cuidado com os excessos, né? É um peso, às vezes pode ser um peso essa proteção, pode ser uma super proteção e não é isso que a gente quer. Então, cuidado com as palavras também. Aqui me fala para você ter cuidado com as palavras, cuidado com a forma de falar, cuidado com um pouco da agressividade, né? O signo de Áries é um signo de fogo, um signo de que funciona muito na impulsividade, às vezes fala algumas coisas que depois vem a se arrepender. Então, cuidado, vá com calma, cuidado com os conflitos, né? O ariano se sentindo pressionado, a tendência dele é atacar para não ser atacado. Então, termina gerando um certo conflito, uma certa agressividade, enfim, um certo desconforto que pode tirar esse equilíbrio que eu acabei de falar para vocês, que eu vejo em vocês. Então, é uma carta que me fala mais de proteção do que dessa parte de conflito. Então, eu vejo alguém aqui, né, talvez a espiritualidade, numa proteção com vocês, trazendo vocês para próximo, né, para aconchego. Eu vejo que vocês precisam, nesse momento, né, cuidar um pouco do ego de vocês, cuidado com ciúmes, cuidado com apego excessivo. Isso pode trazer uma estagnação até para outra pessoa. Se você convive com alguém, se você tem alguém, esse apego, esse ciúme, essa vontade de proteger pode às vezes atrapalhar. Então, cuidado com as palavras. Olha aqui, a carta fala de conversas, né? De algo que está chegando, alguma notícia chegando para vocês que trazem informações importantes. Eu vejo aqui que pode ser um contrato, pode ser o resultado de um exame, pode ser alguma coisa em cartório. Eu sei que é uma notícia importante trazendo para vocês e pedindo para vocês algumas decisões. Eu vejo que nesse momento aqui vocês vão precisar decidir alguma coisa, fazer alguma escolha. Então é um momento de vocês focarem, né, naquilo que vocês estão trabalhando, estão querendo. Eu vejo a carta da Torre, que me fala também de um campo espiritual, pedindo para você se afastar e rever melhor essa situação. Analise melhor esse contrato. Olha direito o que você está assinando. Eu vejo aqui vocês precisando adquirir força, adquirir sabedoria, exatamente nessa reclusão, para vocês poderem tomar alguma decisão em cima, né? Em cima desse contrato. Ou eu vejo algum papel, né? Pode ser alguma coisa de cartório. Aqui me pede para vocês observarem melhor, olhar nas entrelinhas, alguma coisa, alguma notícia, alguma indagação que vocês precisem tomar uma decisão. E a carta da espiritualidade, a carta da Torre, é aquela carta que fala de reclusão, da gente se isolar. Então, como fala em isolamento, em foco, né, em você observar mais, né, e tem a carta aqui da carta, eu falo que pode ser alguma decisão que vocês venham precisar tomar, né? Então, eu diria para vocês analisarem, pensarem direitinho, se desligar um pouco
né, do mundo externo e trazer para vocês talvez uma meditação, uma concentração para vocês poderem ter alguma resposta sobre essa decisão que vocês vão precisar tomar, essa escolha que vocês vão precisar fazer. Então é um momento que eu vejo aqui para vocês refletirem, para vocês pensarem, focarem e decidir realmente o que vocês vão precisar fazer. Eu não quero ficar me estendendo muito para não ficar uma coisa assim meio repetitiva. Vamos ver aqui agora, aqui com o tarô, o que pode falar sobre isso? O que seria isso, né? Que decisão seria essa? Que escolha seria essa? Vamos ver aqui. Vamos ver o que o tarô traz para Áries essa semana. Opa! Falta de espaço, né? Vamos ver. Eu começo aqui com a roda da fortuna. O 9 de paus. O 3 de espadas. O 4 de paus. O eremita. O 8 de espadas. O 6 de ouros. O mundo. E o 5 de copas. Bom, aqui a gente começa com a roda da fortuna, né? Me falando de altos e baixos, de positivo, de negativo, de oportunidades, de contratempos, que é o que a gente começa aqui, né? A nossa semana com alguns obstáculos a serem resolvidos. E eu vejo que você está no momento de enfrentar esses obstáculos, de enfrentar esses desafios. Você está precisando se superar, né? Mostrar a força, mostrar a sabedoria, a que veio para poder resolver obstáculos que estão no seu caminho, que estão atrapalhando, né, a sua caminhada. Vejo também aqui o 9 de paus, que me mostra uma carta que te traz talvez um certo cansaço, né, por esses desafios, por essa superação que você está precisando. O que você precisa fazer nesse momento é ter coragem, né, é ter força, mesmo cansado, mesmo se sentindo esgotado, persistir, né, e ir até o final. Você precisa recuperar suas forças, né? Mas você precisa finalizar essa caminhada. E eu vejo que, apesar dos contratempos, apesar dos conflitos, você já passou por muita coisa para chegar até aqui. E não é agora que você vai desistir, não é, Áries? Então, é o momento de você já conseguir visualizar, né, a sua linha de chegada. Então, chegue, vá até o final. Cumpra isso. Esses desafios, eles aparecem no momento em que a gente precisa de novas oportunidades, não, de novos momentos para a gente se fortalecer. Porque, como eu falo aqui, né, os desafios e
E os obstáculos, eles são tão importantes na vida da gente que eles trazem força, eles trazem sabedoria, a gente cresce com isso. Apesar de ser uma coisa assim sofrida, de você precisar persistir, de você ter que se superar, é algo que traz um crescimento, um fortalecimento para você. Então, precisamos encarar os obstáculos como parte importante para a nossa evolução, né? E não fugir deles, e não reclamar deles. É tentar sempre estar superando, é sermos resilientes nesse momento. Esses momentos que a gente precisa, né, de força, de sabedoria, de serenidade, é o momento que a gente precisa persistir. E eu diria aqui, ó, que você, apesar de se sentir assim, desapontada, decepcionada, é o momento de você equilibrar mais, né, as suas emoções, trazer para você esse equilíbrio para poder enfrentar, porque nem tudo são rosas, né? Nem tudo é uma maravilha, nem tudo é festa. Nem tudo é. Tem uns momentos que a gente precisa focar no que a gente quer, que a gente precisa, às vezes, até se isolar para entender, para adquirir força, para adquirir entendimento, para a gente voltar, né, a poder se equilibrar de novo. E isso a gente está sempre no dia a dia, né? Como aqui a roda da fortuna. Os momentos que a gente tem assim, de uma certa calma, de uma certa celebração, de certos encontros, de falar com pessoas, de fazer o social, e alguns momentos que a gente vai se sentir talvez bloqueado emocionalmente, preso, né, emocionalmente, trazendo certas ansiedades, certos bloqueios mentais que possam fazer a gente se sentir como se estivéssemos presas e parados e estagnados. E não é isso. Isso aqui é exatamente o nosso mental, a forma como ele está. E o que a gente precisa fazer é tentar sair, né, dessa mentalidade, desse momento, e procurar positividade, né? Procurar essa calmaria, esse encontro, talvez, com outras pessoas, a conversa, encontrar com amigos, para tentar sair dessa prisão, que é uma prisão que só está existindo na nossa cabeça. Ou talvez pedir ajuda, né? Tentar analisar o que está acontecendo, tentar conversar com outras pessoas, né? Para a gente voltar a se sentir equilibrada, como mostra aqui. Porque você conseguindo passar por isso, eu vejo vocês tendo sucesso na vida de vocês. Vocês voltando ao seu ponto de equilíbrio, trazendo sucesso, trazendo concretização, trazendo para vocês aquela mentalidade clara, né? Trazendo para vocês essa alegria, essa vitória e voltando com essa boa energia. Se vocês notarem aqui, olha como é que a gente começou a semana e olha como é que a gente está terminando, né? Então, o que a gente precisa fazer é saber dar essa caminhada, é saber passar pela noite, porque de manhã o sol sempre abre, o sol sempre aparece. E isso vai trazer para a gente, ó, essa conclusão, essa gratidão, esse momento de ajuda, esse momento de doação. Agora, o que a gente não pode é ficar dessa forma. Porque depois isso vai terminar gerando um arrependimento da gente não ter enfrentado, da gente não ter tido a sabedoria, a força, né? E a resiliência de levantar e encarar os nossos próprios desafios. Vamos ver aqui, Ares, já caiu. O que o oráculo manda, o oráculo da bruxa, né? Manda para Ares essa semana. A carta fala sobre o inconsciente. Muitas vezes o destino conduz o que inconscientemente arrastamos e resistimos. É isso, gente.
torno a falar aqui para vocês, os obstáculos vão sempre existir na nossa vida, vão sempre aparecer. O que a gente precisa é estar preparado, é não olhar isso com pânico, né? Com medo, é saber enfrentar para a gente poder sair vitorioso disso. A gente ter força, a gente ter sabedoria, a gente ter entendimento que nem tudo são flores, né? A roda da fortuna é uma carta que fala claramente de altos e baixos. E eu vejo vocês aqui, né, saindo da parte negativa e entrando para a parte positiva. Mas para isso vocês precisam manter esse equilíbrio, tá bom? Ares, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Se vocês gostarem, deem like, curtam, compartilhem, tá bom? E se inscreva se não for inscrito, para eu poder continuar trazendo essa leitura para vocês semanalmente. Até a próxima!